Olá pessoal, eu sou o professor Henrique de Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje faremos aqui a atividade 16 do caderno Trilhas de Aprendizagem, volume 2 dos sétimos anos. Pensando matematicamente. Começa na página 125. Trilhas de conhecimento. As figuras geométricas podem ser planas ou não planas e estão na natureza em objetos criados pela humanidade, inclusive jogos. Vamos praticar. Você conhece o jogo Gamão? Ele é um jogo que envolve raciocínio matemático, estratégia e um pouco de sorte. O objetivo do jogo é retirar todas as suas peças antes que seu adversário o faça. Cada time se move em um sentido e as peças de um time não podem ocupar uma casa que já estiver sendo ocupada por pelo menos duas peças do seu adversário. Então, observando a imagem, quais formas geométricas você identifica? Bom, tá aqui nessa imagem nós temos algumas formas geométricas, né? Vocês conseguem identificar quais aqui? Então, olha só, tem o quadrado, que seria o tabuleiro, né? Retângulo, se eu pegar metade do tabuleiro aqui, ele forma um retângulo. Triângulo são as casas do jogo. Círculo seriam as peças. Losango, aqui ó, bem no centro, como um detalhe aí do tabuleiro. E o dado seria uma figura tridimensional, seria um cubo. É claro que se eu considerar também que as peças, fichas, ela tem uma determinada altura, eu poderia dizer que são pequenos cilindros. Mas como eu estou vendo só a imagem aqui, eu vou considerar só como um círculo mesmo, tá ok? Vamos à próxima. Dividindo o tabuleiro horizontalmente. Se eu dividir esse tabuleiro horizontalmente, dividir na horizontal aqui, ó, bem no meio dele. O que você percebe entre as duas partes? E se a divisão fosse feita verticalmente? Então, verticalmente seria aqui assim, ó. Vou mudar a cor aqui. Verticalmente seria em pé. Então, horizontalmente é deitado, né, pessoal? Verticalmente em pé. O que dá para a gente observar aqui? Primeiro, vamos considerar aqui horizontalmente. Bom, pessoal, o que a gente observa é que existe uma simetria, né? O que eu tenho em cima, eu tenho embaixo, mas somente desconsiderando as cores. Porque, por exemplo, né, para ser perfeitamente simétrico, se aqui em cima eu tenho uma casa branca, eu deveria ter aqui também. Se aqui eu tenho peças amarelas, deveriam ser amarelas aqui também. Se aqui vermelha, aqui vermelha. Mas se eu desconsiderar a cor e só as formas, sim, eu tenho simetria. Ok? Será que na vertical também? Quando eu divido ele ao meio aqui em pé? Né? Se eu fechar o tabuleiro, vai coincidir uma coisa com a outra? Se não tivesse peças, sim, porque, por exemplo, né, na primeira casa aqui, logo após a linha laranja que eu tracei, tem 5 peças. Deveria ter 5 peças aqui também. Na última casa, mais longe da linha laranja que eu tracei, tem 2 peças. Deveria ter 2 aqui também para ser simétrico. Então, nessa imagem aqui, mesmo desconsiderando as cores, as posições das peças não me dá essa simetria. Para ter simetria, eu teria que desconsiderar cores e as peças dispostas, inclusive os dados que estão aqui. Ok? Então eu coloquei assim, né? Que na divisão horizontal, foi a que eu fiz primeiro aqui, teria simetria se nós desconsiderássemos as cores, considerasse apenas as formas. Porém, na divisão vertical, que é essa linha laranja que eu tracei, nós não teríamos a simetria por conta da disposição das peças, né? Então essa linha não está funcionando como um espelho. Exatamente o que eu tenho aqui também na primeira casa. O que eu tenho na segunda casa, eu tenho na segunda casa aqui. Isso não ocorre. Então não há simetria nesse caso. Para ganhar o jogo é necessário que cada uma das peças saia do tabuleiro, percorrendo todas as casas na direção da seta. Por exemplo, todas as peças amarelas localizadas na primeira casa do canto inferior direito têm que andar 13 casas para saírem do tabuleiro.
Então, canto inferior direito. Elas vão ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e mais uma para sair, 13 casas para sair do tabuleiro. Enquanto as duas localizadas no canto inferior esquerdo tem que andar 24. Então, se eu pegar essas duas aqui no canto inferior esquerdo, eu vou ter que contar 24 casas, dar a volta em todo o tabuleiro para poder sair. Sugiro que vocês acessem no YouTube, tem vários vídeos explicando as regras do gamão. Inclusive alguns ensinam a fazer o tabuleiro e as peças. É um joguinho bem legal, recomendo e vai ajudar a entender um pouco mais essa atividade, tá? Então, se tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Se alguma peça for capturada, ela deve se locomover 25 casas para poder sair do tabuleiro, pois iniciará o percurso novamente. Considerando que o time amarelo não sofra nenhuma captura, qual o valor necessário da soma dos lançamentos dos dados para ganhar o jogo? Então vamos olhar aqui as posições do amarelo. Então veja, o amarelo está aqui. Quando eu jogo o dado, né, o número que sair vai ser a quantidade de lançamentos que eu vou ter que fazer, de movimentação das peças para tirar aqui a peça do tabuleiro. O objetivo é tirar todas as peças nesse sentido, no sentido anti-horário. Bom, então eu não posso ocupar, por exemplo, uma casa que esteja ocupada por duas peças do meu adversário. Então essa casa não vai contar. Então, para tirar essas peças aqui, por exemplo, eu vou ter que andar com essa peça. 1, 2, 3, 4, pula 5 casas. Mais 5 com essa, mais 5 com essa aqui também, 5 com todas essas peças que estão ocupando essa casa. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 para sair e tenho 5 peças. Eu tenho que fazer 5 vezes 5. Vamos ver outra casa aqui. Tem mais 3 peças aqui que vão precisar se movimentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 3 peças que eu vou ter que movimentar 7 vezes. 3 vezes 7. Vamos voltar ao tabuleiro. Tem mais essas 1, 2, 3, 4, 5 peças que vão precisar se movimentar. Não vai poder ocupar essa casa. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 5 vezes 11. Melhor fazer 11 vezes 5, né? Colocar o número maior em cima para multiplicar. 11 vezes 5. E aí eu tenho duas peças aqui que vão se movimentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vezes. Duas peças 20 vezes. Lembrando que eu não posso ocupar casas que tenha mais de 2 peças, que tenha pelo menos 2 peças do meu adversário. Porém, casas que tem peça minha mesmo, eu posso ocupar. Agora é só fazer essa conta. 5 vezes 5 é 25. 3 vezes 7 é 21. Mais 11 vezes 5 é 55. 2 vezes 20 é 40. Só somar. Então, somando aqui, a soma dos lançamentos vai ser 141 pontos. Eu tenho que somar nos dados para tirar todas as peças, levando em consideração que eu não sofri nenhuma captura. No jogo, o time amarelo começou lançando os dados e após cair os valores 1 e 2, eles fizeram a jogada indicada na figura. Então, jogou o dado, saiu o número 1, número 2, o que ele fez? Tinha duas peças aqui, ele movimentou uma para cá, 1, e a outra, número 2, ele fez 1, 2, jogou a peça para cá. Você considera uma boa jogada? Por quê? Qual jogada você sugeriria para o time amarelo fazer? Bom, a resposta aqui também é pessoal.
Eu não considero uma boa jogada deixar duas peças sozinha, porque na regra do gamão, e isso eu sugiro que vocês assistam os vídeos e aprendam, é, se você tem uma peça sozinha, você pode ser capturado pelo adversário, né? E aí a sua peça vai ter que reiniciar o jogo novamente. Então eu tentaria não deixar duas peças sozinhas, mas essa é a minha opinião, tá ok? Dá uma olhada lá no vídeo, a resposta aqui é pessoal. Tem vários vídeos explicando, tá? Inclusive como fazer o tabuleiro. E é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, clica no sininho, se inscreve no canal e até uma próxima.